No silêncio do cosmos, onde a verdade repousa oculta sob o véu do esquecimento, o Evangelho da Verdade emerge como um chamado ao despertar. Não é um relato da vida de Jesus em eventos cronológicos, nem um registro de milagres e feitos terrenos. Antes, é um cântico profundo que ressoa no âmago da alma, um convite para aquele que busca a gnose, o conhecimento verdadeiro que liberta do mundo ilusório. Desde tempos imemoriais, a humanidade caminha em sombras, esquecida de sua origem. Antes, porém, gostaria de te pedir que se inscreva no canal, dê um like e compartilhe para seus amigos e familiares. Mas continuando, perdida no labirinto do mundo material, sofre pela ausência da luz, afastada da plenitude divina. Mas o Pai Supremo, aquele que está além de toda limitação, em sua misericórdia, enviou um mensageiro, não para condenar, mas para lembrar. Jesus veio como portador da verdade, como um sopro que dissipa o véu da ignorância. Ele não trouxe um novo dogma, mas sim a chave para despertar a memória adormecida no coração dos seres humanos. A ignorância é o cárcere que aprisiona as almas. Ela gera medo, angústia e um ciclo interminável de buscas vazias. Os homens distantes da verdadeira plenitude tentam preencher o vazio com coisas perecíveis. Correm atrás de poder, riquezas, reconhecimento, sem perceber que tudo isso é efêmero, um reflexo distorcido do verdadeiro lar que habita além deste mundo. Mas aquele que escuta a palavra da verdade começa a recordar. Ele percebe que não é deste mundo, que sua essência pertence ao Pai Supremo, a fonte de todo amor e conhecimento. Eis a grande revelação. O mundo que vemos é uma ilusão, um domínio de sombras projetadas por aqueles que ignoram sua verdadeira origem. Os arcontes, seres que governam a matéria, criaram estruturas para manter as almas presas ao ciclo de dor e esquecimento. Mas a gnose é a luz que rasga esse véu. O Evangelho proclama que aquele que se conhece, conhece também seu Pai, e aquele que encontra o Pai é libertado da prisão do medo. Jesus não veio para impor um jugo, mas para libertar. Seu ensinamento não é um código de leis frias, mas um chamado ao amor e à plenitude. O medo e a ignorância são os verdadeiros inimigos da alma, pois fazem com que o ser humano se afaste de sua própria essência. No entanto, o amor é a força que reúne aquilo que foi disperso. O amor é a chave que dissolve as correntes, que reconcilia o homem com sua origem divina. Aquele que encontra a verdade percebe que não está separado do Pai Supremo. O medo dá lugar à paz. A angústia é substituída pela certeza do reencontro. A jornada não é sobre alcançar algo novo, mas sobre lembrar aquilo que sempre foi. A queda na ignorância fez com que os homens se vissem como órfãos, vagando em um mundo hostil. Mas a gnose revela que nunca houve separação. O Pai sempre esteve presente, aguardando pacientemente o retorno dos que haviam se esquecido de sua morada. O Evangelho da Verdade não é um livro de regras ou um tratado filosófico árido. Ele é uma canção de despertar, um chamado para aqueles que sentem que há algo além do que os olhos podem ver. Ele fala àqueles que sentem, no íntimo, que o mundo material não pode ser tudo o que existe, que há algo maior, um mistério escondido sob a superfície do cotidiano. E esse mistério não é um segredo inalcançável, mas uma lembrança adormecida que precisa ser reacendida. Aquele que escuta e compreende essa mensagem começa a se transformar. Ele não mais vê o mundo da mesma forma, pois percebe que tudo o que era sólido se dissolve diante da luz do conhecimento. O sofrimento se torna aprendizado. O medo se dissipa como a névoa ao nascer do sol. Ele não se sente mais perdido, pois sabe que pertence à plenitude divina. E, ao lembrar-se de sua origem, torna-se também um portador da luz, ajudando outros a despertarem de seu sono profundo.
O Evangelho da Verdade não promete glórias terrenas, não oferece riquezas materiais ou poder sobre os outros. Ele dá algo muito maior: o reencontro com a própria essência, a libertação do medo e a certeza de que tudo, no final, retorna ao lugar de onde veio, a unidade do Pai Supremo. E assim, o ciclo do esquecimento se encerra e a alma, enfim, repousa na plenitude da verdade eterna. No silêncio eterno do cosmos, onde as estrelas sussurram segredos que os ouvidos humanos não podem captar, a verdade repousa, envolta em um véu de esquecimento. A vastidão do universo, com suas galáxias, girando lentamente, guarda um mistério que transcende a compreensão humana. É nesse cenário místico que o Evangelho da Verdade emerge, não como um relato de eventos, nem como uma narrativa cronológica, mas como um cântico profundo, uma melodia que ecoa no âmago da alma. Ele é um chamado para aqueles que ousam buscar a gnose, o conhecimento verdadeiro, que transcende a ilusão e liberta o espírito. Desde tempos imemoriais, a humanidade caminha nas sombras, carregando no coração o fardo do esquecimento. Perdida no labirinto do mundo material, sofre pela ausência da luz que outrora brilhava em sua essência. Como viajantes em uma terra estrangeira, os homens esqueceram suas origens, suas raízes divinas, e na escuridão buscam desesperadamente algo que preencha o vazio de suas almas. Mas o Pai Supremo, aquele que está além de toda forma e compreensão, em sua infinita misericórdia, estendeu sua mão. Ele enviou um mensageiro, não para julgar ou condenar, mas para lembrar. Jesus veio ao mundo como o portador da verdade, como o sopro divino que dissipa o véu da ignorância. A ignorância, essa sombra que envolve o espírito humano, é o cárcere que aprisiona as almas. Ela gera medo, angústia e um ciclo interminável de buscas sem sentido. Os homens, afastados da plenitude divina, procuram desesperadamente preencher o vazio com aquilo que perece: poder, riquezas, status. Eles correm atrás de sombras, sem perceber que tudo isso é efêmero, um reflexo distorcido da verdadeira realidade que habita além deste mundo. Mas para aquele que escuta a palavra da verdade, algo começa a mudar. Ele percebe que não pertence a este mundo, que sua essência é divina, que sua origem está no Pai Supremo, a fonte de todo amor e conhecimento. A grande revelação contida no Evangelho da Verdade é que o mundo que vemos não é a realidade última. Ele é uma ilusão, um sonho tecido por aqueles que esqueceram sua verdadeira origem. Os arcontes, os governantes da matéria, criaram estruturas para aprisionar as almas no ciclo de dor e esquecimento. Eles mantêm as correntes da ilusão apertadas, para que o homem nunca se lembre de quem realmente é. Mas a gnose é a luz que rompe essas correntes. É o conhecimento que liberta, que desperta a memória adormecida e conduz a alma de volta ao Pai. Pois aquele que conhece a si mesmo, conhece também o Pai, e aquele que encontra o Pai é libertado do medo e da ignorância. Jesus não veio ao mundo para impor um jugo, nem para estabelecer leis rígidas. Seu ensinamento não é sobre condenação, mas sobre libertação. Ele não trouxe regras, mas sim um chamado ao amor e à plenitude. O medo e a ignorância são os verdadeiros inimigos da alma. Eles fazem com que o homem se veja separado do divino, como se fosse um órfão em um mundo hostil. Mas o amor é a força que dissolve essa separação. É o amor que reúne aquilo que foi disperso, que cura as feridas do espírito e reconcilia o homem com sua origem divina. Aquele que encontra a verdade percebe que nunca esteve separado do Pai Supremo. O medo, que antes o consumia, dá lugar à paz. A angústia é substituída pela certeza do reencontro. A jornada espiritual não é sobre adquirir algo novo, mas sobre lembrar aquilo que sempre foi. A queda na ignorância fez com que os homens esquecessem sua verdadeira natureza,
Mas a gnose revela que nunca houve, de fato, uma separação. O Pai Supremo sempre esteve presente, aguardando pacientemente o despertar de seus filhos. O Evangelho da Verdade não é um manual de regras, nem um tratado filosófico árido. Ele é uma melodia espiritual, um cântico que toca o coração daqueles que sabem, no íntimo, que existe algo além do que os olhos podem ver. Ele fala àqueles que sentem que o mundo material não é a totalidade da existência, que há algo maior, um mistério que pulsa por trás do cotidiano. E esse mistério não é algo inalcançável. Ele é uma lembrança, uma chama que nunca se apagou, apenas adormecida, esperando ser reacendida. Aquele que escuta e compreende essa mensagem começa a se transformar. Ele não vê mais o mundo com os mesmos olhos. As ilusões que antes o prendiam perdem sua força. Ele percebe que o sofrimento não é um castigo, mas sim um aprendizado. O medo, que antes o paralisava, se dissipa como a névoa ao nascer do sol. Ele não se sente mais perdido, pois sabe que pertence à plenitude divina. E, ao lembrar-se de sua origem, torna-se também um portador da luz, um guia para aqueles que ainda caminham nas sombras da ignorância. O Evangelho da Verdade não promete glórias terrenas nem riquezas materiais. Ele não oferece poder nem reconhecimento mundano. Mas ele dá algo infinitamente maior: o reencontro com a própria essência. Ele dá a libertação do medo, a certeza de que tudo, no final, retorna à unidade do Pai Supremo. Ele encerra o ciclo do esquecimento, permitindo que a alma, enfim, encontre descanso na plenitude da verdade eterna. E assim, aquele que escuta o Evangelho da Verdade desperta para a realidade que sempre esteve ali, esperando para ser reconhecida. Ele percebe que o cosmos, com sua vastidão silenciosa, não é vazio, mas cheio de significado. Ele entende que a jornada da alma não é uma busca por algo fora de si, mas um retorno para dentro, para a essência divina que nunca deixou de existir. E ao alcançar esse estado de gnose, ele se torna um com a verdade, um com o Pai, e a luz que antes estava oculta refulge com todo o seu esplendor. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. Até o próximo com a permissão de Deus.